Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje mais uma vez meu querido amigo professor Paulo Araújo Duarte, astrônomo, ex-professor de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina, e que hoje vai nos trazer um assunto importantíssimo, que é a astronomia na bandeira brasileira. O assunto é importante porque, infelizmente, no Brasil, eu digo infelizmente porque, não sei, as coisas hoje estão bem diferentes do meu tempo e do tempo do professor aqui, digamos, e não faz muito tempo, faz 5 décadas, digamos assim, né? Nós tínhamos na escola, nós tínhamos Educação Social Política Brasileira, SPB, nós tínhamos Estudos dos Problemas Brasileiros, nós tínhamos uma série de Educação Moral e Cívica. Nós tínhamos tanta coisa, tínhamos e éramos obrigados praticamente, não sei, no seu colégio provavelmente também, a entoar o hino nacional, o hino da bandeira. Sim. E hoje nós perdemos todas essas tradições. Tínhamos filosofia. Perfeito, filosofia. Música, me lembro de música no Instituto Estadual de Educação. Claro, tínhamos o latim, estudo do latim, estudo do espanhol, do francês, tinha tantas coisas e hoje resta pouca coisa. Mas tudo bem, quem sabe, eu não entendo da evolução na educação, não sei, mas tudo bem, o professor aqui que é o especialista nessa área. E muita gente sempre perguntou, o que são aquelas estrelinhas na bandeira nacional? É a representação de todos os estados brasileiros, e só. Isso é o que o Eustáquio aqui sabe. Eu só sei isso. Então hoje está aí um assunto importantíssimo que hoje nós vamos aprender, nós vamos saber sobre as cores da bandeira brasileira, o que representa cada estrela daquelas, enfim, está aí uma aula didática que vai fazer com que as pessoas descubram muitas coisas desconhecidas. Professor, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui no Vida Inteligente, né? Já temos um convívio de muitos e muitos anos, né? De alguns não só de anos, amizade, exatamente. quanto do Vida Inteligente, né? E cada vez que eu venho aqui, se fortalece mais essa amizade nossa. Com certeza, porque são sempre assuntos bons, assuntos, a gente passa informação boa, né, de qualidade. E professor, por onde a gente começa? Por onde nós começamos? Hoje eu trouxe aqui, hoje tem um roteiro, porque se a gente seguir esse roteiro, o professor me mandou previamente, isso é muito bom para a gente não se perder na conversa, nas minhas interrupções inclusive, que é importante a gente seguir isso aqui. Então hoje, excepcionalmente, eu tenho uma colinha aqui para acompanhar a entrevista com o professor. E eu gostaria até de começar, Vamos lá, se permite. Fica à vontade. Que eu fiz alguns questionamentos como uma forma, assim, digamos, de provocar o apetite daqueles que estão nos vendo. Com certeza. Né? Botar um pouquinho de lenha na fogueira e acender este assunto que eu acho muito importante, que é a astronomia na bandeira brasileira. Eu até estendi um pouco mais, falando a respeito das cores, por exemplo. Isso é importante também, claro. Então, em primeiro lugar, né, para botar um pouco de lenha na fogueira, eu posso dizer que o céu da nossa bandeira que você se referiu, esse céu está errado. Ui, já começamos com polêmica aí. Já começamos bem. É mesmo? O céu da nossa bandeira está errado, e muito errado. Puxa vida. Mas vamos conversar a respeito disso no transcorrer, não é? Do nosso trabalho. Eu vou querer saber por que o erro foi feito também, provavelmente. Sim. Se é que existe fonte para isso. Tem explicação para isso. Ótimo. Nós estamos só provocando, aí abrindo o apetite. Só, já começou bem. Já começou muito bem, está com tudo errado. Muita gente pensa, não sei como você aprendeu também, que aquela estrela da nossa bandeira que fica acima da faixa Ordem e Progresso, que seria a capital. Isso, alguma coisa federal. Assim. Isso era isso. Mas não é. Não é a capital federal, que na época seria Rio de Janeiro e hoje Brasília. Brasília, né? Isso. Mas não é não. Nós vamos ver isso aí. Nós temos um caso interessante também na nossa bandeira, que é o estado da Bahia. A Bahia pertence falando em termos de regiões geográficas, né?
pertence ao Nordeste. Sim. Mas, no entanto, na nossa bandeira, a Bahia não está junto com os estados do Nordeste. Ixi. Está com os estados do Sudeste. Que interessante, hein? Vamos ver. Vamos ver. Uma outra coisa também. Aquela estrela que aparece lá em cima da faixa Ordem e Progresso. Já vou mostrar isso tudo, calma aí. Isso, isso tudo vai aparecer. É só uma introdução agora. Vamos colocar slides e tudo. Slides também, tudo, né? Mas aquela estrela lá em cima, a justificativa seria para preencher aquele lado norte, não é, da nossa bandeira, do céu, para não deixar aquilo lá vazio, para ficarem só estrelas no lado sul. Mas então preenche. Então ela foi deslocada lá para cima, porque na verdade ela não fica no norte, ela fica para o sul. Mas ela está lá no norte. Tá? Agora, aquela bandeira, ou melhor dizendo, aquela estrela que deveria ficar no norte, que é a que representa o estado do Amazonas, essa sim, no céu real, na carta celeste, digamos, essa estrela que representa o Amazonas é que fica no norte, mas no entanto está no sul. Puxa vida! Mas vamos lá, tudo isso vai ser explicado. Vamos lá, tá bom. Já começou quente o negócio. Começou quente. O verde e o amarelo da nossa bandeira, não sei como que você aprendeu o que seria o verde. O verde, o que era? O amarelo é as nossas riquezas, né? As riquezas, o verde, as matas. Exatamente, e o azul, o céu, não sei. O céu. Mas provavelmente não seja isso, não. Vamos conversar a respeito. A bandeira atual, há quem diga que a nossa bandeira não deixou de ser, ela não é uma bandeira republicana, ela não é uma bandeira original, ela é ainda a bandeira imperial. E nós sabemos que nós tínhamos a monarquia, não é? Tínhamos a bandeira imperial. Depois, então, veio a República em 1889 e foi feita esta bandeira atual que nós temos aí. Mas, no entanto, ela guarda muito da bandeira imperial. Então, há quem diga que ela não tem nada de bandeira republicana, ou se tiver é pouca coisa. Mas vamos conversar a respeito disso. Quanta coisa, hein? Você sabia que nós temos um estado no Brasil que ainda hasteia a bandeira imperial? Não sabia. Junto com a bandeira republicana? Não. A atual bandeira hasteia também a bandeira imperial. E é obrigatório em todas as escolas fazer isso. Imagino que seja o Rio de Janeiro, não? Não. Não? Poxa, porque era tudo lá, né? A sede do governo, tudo? Não, não é Rio de Janeiro. Então vamos lá. O lema... Estamos entrando com as curiosidades primeiro. Já vamos dissertar sobre isso tudo. Isso. O lema Ordem e Progresso. É um lema que é um lema positivista. É um lema vem do positivismo de Augusto Comte na França e tal. E todos os membros, os 4 membros da comissão, a comissão que ficou encarregada de fazer a bandeira republicana, eles eram todos positivistas. Então esse lema Ordem e Progresso é um lema positivista. Então a nossa bandeira é uma bandeira positivista e imperial. Sim. Só para jogar um pouco de fogueira, claro, de lenha na esclarecimentos fogueira, necessários. E vamos conversar agora a respeito, dessas coisas todas. Vamos lá. Tá certo? E eu gostaria de começar, Greg, explicando... Vexilologia, né? Isso, Nossa exato. Senhora, que palavra difícil. Que palavra difícil, né? Esse primeiro slide que nós estamos passando é vexilologia. Isso. Vexilologia. É o estudo, em síntese, é o estudo das bandeiras. Vem de vexilo, que significa o estandarte que os soldados romanos levavam
nos campos de batalha para identificar a sua tropa, não é? Sim, sim, tá. E não só os soldados romanos, mas mesmo na história bem antiga, geralmente os exércitos tinham o seu estandarte para identificar a sua turma. A gente vê isso nos filmes, né? Pelo menos todos eles estão. Sim, sim. E o vexilo, então, era chamado esse estandarte, que não deixa de ser uma bandeira, só que é na vertical e pendurada num mastro, e que o soldado, então, levava à frente da sua tropa, para identificar a sua turma, digamos assim. Existe até uma associação das entidades que trabalham com a vexilologia, com o estudo das bandeiras. Para mim, esse termo é novo, quer dizer, nunca tinha ouvido sequer falar nesse termo aqui. Então, vexilologia vem de vexilo, que era aquele estandarte, que os soldados romanos levavam, e logia, logos, que é o conhecimento. Então, é o estudo dos estandartes, é o estudo das bandeiras. E aqui, curioso, etimologicamente, pode ser que não tenha nada a ver, o V eu não sei o que é, mas o xilo em grego, xilo significa madeira. E tem tudo a ver, porque estandarte geralmente era de madeira. Estandarte. Pode ser, pode ser. Não é? Então, isso aí. E essa associação, que seria a próxima figura, que tem até uma bandeira, o que é isso é aí, a FIAV. FIAV, Federação Internacional das Associações Vexilológicas. Nossa Senhora! Tem que tomar cuidado quando fala esse nome. Precisa ser bom de dicção para falar isso aí. Federação Internacional das Associações Vexilológicas. Esse que nós estamos apresentando é o logotipo deles, então. É a bandeira dessa FIAV. Tá. Ela fica em Boston, nos Estados Unidos. Foi fundada em 1969 e ela congrega várias associações vexilológicas do mundo, dos países. Sim. Infelizmente, aqui no Brasil nós não temos nenhuma. Para variar, né? Pô, caramba. Eu até procurei bastante pela internet para ver se achava alguma coisa. Nenhuma universidade se interessou em fazer isso aqui? Não. Infelizmente, não tem. Eu encontrei alguns estudiosos, particulares sobre as bandeiras, até um determinado colégio, que agora não me veio à mente o nome, mas um colégio em que os alunos fizeram um grupo de estudo de bandeiras. Sim. Então existe alguma coisa assim, mas uma coisa muito incipiente ainda. Então não temos aqui no Brasil, tanto é que a FIAV promove de 2 em 2 anos um congresso sobre a vexilologia. Olha que interessante. O próximo vai ser agora em 2019, em julho, que vai ser no Texas. Então, o que eles tratam? Você que é professor, Paulo, é interessante, eu vejo com muito interesse, porque uma bandeira não é apenas uma bandeira, ela traz muita coisa, como nós vamos falar hoje sobre a bandeira brasileira. Sim. Então acho que é importante um povo, uma nação, saber o que representa. Não é só você reverenciar a sua bandeira com o hino e tudo isso. Você tem que saber o que você está reverenciando e o que constituiu a sua bandeira. Eu acho que é disso que trata é disso que trata, não é? A própria simbologia, não é? As cores, os signos que aparecem escritos nessas bandeiras e também as regras referentes às bandeiras. Por exemplo, o hasteamento de uma bandeira não pode ser feito de qualquer maneira. Olha Existe só. todo um ritual. Nossa, não é? Se você vai se desfazer de uma bandeira da sua nação, você não pode jogar no lixo, você deve entregar numa entidade do exército, uma entidade militar, que é porque existe todo um ritual de dobrar, a própria dobradura da bandeira não pode ser feita de qualquer jeito. Olha só, gente. Ó. Existe um ritual para dobrar a bandeira, existe um ritual para incinerar essa bandeira. Entende? Então existe uma série de regras, uma série de coisas, e tudo isso é discutido. Tanto é que quando a gente vai servir o exército, né, tem
Tem, mas é que eles não explicam. Não explicam, a maioria das pessoas não explica, seja lá quem for, o juramento à bandeira. Por que você está jurando a bandeira? O que é? Tem que explicar a fidelidade ao seu país. O juramento, se é um juramento que você faz e é obrigatório, ele tem um peso muito grande, né, Paulo? Tem um peso muito grande, sim. E o próprio, né, hasteamento, como eu falei, por exemplo, deixar a bandeira meio pau. Meio mastro, isso. Meio mastro. Isso até me lembra quando eu servia o Exército, que eu estava de guarda na frente e era responsável por hastear a bandeira, só que quando ela chegou no meio do caminho, ela trancou, então ela nem subia nem descia. Aí eu deixei assim mesmo. Aí foi um tal de telefonar para a repartição onde eu servi, perguntando quem é que tinha morrido. Exato, porque meio mastro é luta. Exato, né? Recebi uma bronca do sargento de dia, mas depois então ele foi lá e acertou. Conseguiu destravar. Conseguiu, mas existe todo, né, um processo, todo um ritual. Um ritual. Inclusive até também as dimensões da bandeira. Opa, olha só. Existe uma proporção que se chama um módulo, e a partir desse módulo, então, a bandeira é feita. E ela não pode ser feita de qualquer jeito, em qualquer tamanho. Existe uma proporção. Ela pode ser feita em qualquer tamanho, mas desde que se respeite essa proporção. No caso da bandeira do Brasil, por exemplo, ordem e progresso, existe uma inclinação daquela faixa. Aquela inclinação deve ser respeitada. Não pode ser feita assim, de qualquer jeito. Não, existe uma inclinação própria que está registrada em lei. Isso deve ser respeitado. As letras também, o tipo de letra, a cor. A fonte, né? A fonte da letra. Sim, a fonte da letra, E também a disposição dessas letras. Na nossa bandeira, por exemplo, o ordem e progresso tem que ser em verde. E às vezes eu vejo em preto. É mesmo? Olha só, é obrigatório ser em verde? É obrigatório, a lei diz isso. É obrigatório, é em verde e não em preto, como às vezes eu vejo. Certa vez até foi feita uma pesquisa em Copas do Mundo, sobre as bandeiras do Brasil, e pouco se achou de bandeira que estivesse correta. Dentro dentro dos padrões mesmo que deve ser feito. Aquele losango, por exemplo, que existe na nossa bandeira, aquilo tem uma medida, tem uma proporção, não pode ser de qualquer tamanho. E assim vai, quer dizer, existem regras. Então tudo isso é discutido nesses congressos. Paulo, não sei se você sabe, mas a pergunta me surgiu. A bandeira está ligada a que órgão do governo? Quem é que cuida disso aí? Bom, que ministério cuida? De cultura? Eu acredito que seja o Ministério de Cultura, não é? O Ministério da Cultura, acredito que sim. E os órgãos militares também, né? E os órgãos militares. As Forças Armadas. As Forças Armadas, não é? As Forças Armadas. É interessante isso aqui, inclusive, aproveitando aqui, no ano que entra agora, eu vou trazer aqui um amigo general, né? E ele vai ter essa oportunidade. Eu vou formular essa pergunta para ele. Exatamente. Boa, aí nós vamos poder esclarecer aqui sobre isso. Exato. Nós temos também seguir aqui? Uma figura. Eu vou para a próxima. Que é só para mostrar a figura do vexilário. Olha soldado que leva o estandarte, ele... Um porta-estandarte, né? Que hoje se usa no carnaval muito, né? Então, mas isso aqui é... Ele é o vexilário. Tá, essa figura que nós estamos vendo, o que é? É de uma tribo, alguma coisa? O que é? Não, isso aí é até um ator de teatro. Tá, um ator de teatro. Que eu peguei essa figura, com todo respeito, na internet, mas não tinha nome desse ator, nada. Não podemos dar o crédito porque a gente não tinha o crédito na internet, tá? Mas era isso aí, quer dizer, o soldado que levava o estandarte. Então veja, o estandarte não deixa de ser uma bandeira, só que colocada na vertical. Sim, perfeito. Não é? Interessante. Vamos lá. Ok? Estamos indo bem? Estamos dentro do roteiro, professor? Estamos então, dentro do roteiro. Opa, o que nós temos aqui então? O que é esse globo aqui? Esse globo, antes desse globo aí, o que nós temos antes? Tá. Eu queria dar uma palavrinha sobre a importância do estudo das bandeiras. Tá. A importância do estudo das bandeiras. Porque as bandeiras, elas trazem uma linguagem, elas dão uma informação. É um símbolo que tenha cores, essas cores têm um significado. Sem dúvida. Tem
algumas figuras, essas figuras também têm algum significado. A própria escrita, né, que tem ali, né? Exatamente. E não é recomendado colocar escritas, palavras, frases em bandeiras. Isso aí é uma recomendação. Você tem, sabe por quê? Porque quando a bandeira é hasteada, ninguém consegue. A bandeira é hasteada no sentido dela ficar flutuando. Sim. Não é? Claro. E se mexendo. E fica impossível você ler. Você lê o que está escrito. A bandeira brasileira é uma. Não chega a ser a única, mas é uma das pouquíssimas bandeiras no mundo que traz uma frase ou alguma palavra. Sim. Se eu não me engano, só bandeira dos Emirados Árabes, qualquer coisa assim que tem alguma coisa escrita, e a nossa bandeira. Então, o ideal é fazer uma bandeira apenas com cores e símbolos. Que ela seja um pouco mais simplificada, né? Agora, uma bandeira traz no seu bojo ali, na sua linguagem, ensinamentos de história. Como, por exemplo, a bandeira brasileira, que foi a passagem da monarquia para a república. Aí o aluno lá na escola vai ser indagado. O que é monarquia? O que é república? Aí é que tá. Tem que explicar isso tudo, claro. Não é? Claro. Então as bandeiras, elas dão ensejo. Isso é a educação cívica que a gente tinha no passado, né? Exato. Tudo que passou. Exato. Então a bandeira dá ensejo para que se estude coisas da história da nação, da própria geografia também. Como, por exemplo, a nossa bandeira traz constelações representando as regiões geográficas. O norte, o nordeste, o sul. Essas não estão erradas. Essas estão bem posicionadas? Essas estrelas, essas que representam? Mais ou menos. Mais ou menos também, olha lá. Mais ou menos. Vamos chegar lá, não é? Mas existe até um estudo interessante que eu proponho aí para os estudiosos da geografia, já que eu sou dessa área também, é a minha formação, uma espécie de estudo de regionalização das bandeiras, porque é uma coisa muito interessante que eu percebo, é que as bandeiras trazem símbolos semelhantes dependendo da sua região. Eu vou dar um exemplo para que o pessoal de casa possa pesquisar. As bandeiras dos países nórdicos. Sim. Islândia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia, todas essas bandeiras têm uma cruz deitada para a esquerda. Certo, é verdade isso. Então, isso aí é uma espécie de uma regionalização das bandeiras, quer dizer, os símbolos das bandeiras... Isso é um símbolo geográfico, então? É cristão. Mas é geográfico também em termos de localização? Também em termos de localização, porque são os países nórdicos e todos eles, como países nórdicos classificados dessa maneira, têm um símbolo semelhante em todas as suas interessante, a sua bandeira, olha aí. Né? A bandeira, por exemplo, da Argentina e do Uruguai tem as mesmas cores, aquele azul celeste e o branco. Perfeito. E um sol que tem um rosto humano e que tem umas pontas assim que tem um significado também de um deus. O Wiracocha. Inca, me parece. O Wiracocha, o deus Inca. Exato, né? Então, existe isso, né? Olha só. Se nós pegarmos os países que já foram comunistas ou que são, o vermelho predomina. E assim vai na bandeira. Isso, olha, vai. Então, conforme você vai falando, a turma vai prevendo que realmente é isso, vai ter... Fica a sugestão, não é? De um estudo nesse sentido, tá? Também existe nas bandeiras um pouco de matemática. Opa! E até de geometria, como no caso da bandeira do Brasil, né? E todas as bandeiras. Existe uma proporção entre o comprimento e a altura. Essa proporção é um conhecimento de matemática. Né? A nossa bandeira tem o retângulo, mas tem também o losango. E tem também a esfera. Isso, tem aquele no meio. Que não é esfera, seria um círculo.
E aí dá ensejo para se estudar o que é esfera, o que é círculo, o que é circunferência. São ensejos para se estudar um pouco de matemática aproveitando a bandeira. Entende? Existe um pouco de filosofia também, como no caso da nossa bandeira, né? O ordem, o progresso e a filosofia positivista. O que é o positivismo? Quem foi Augusto Comte? Quem foi Clotilde Nossa, de aí Vaux? abre um leque incrível, né, de estudos, né? Sim, vai abrindo um leque. Então, uma só bandeira, ela dá oportunidade para se fazer um trabalho em escolas, até um trabalho interdisciplinar. Que maravilha. Tem razão. Eu estou vendo que é possível mesmo. É possível, né? Política também, não é? Sim. Política, porque todas as bandeiras normalmente foram feitas dentro de um processo político nas nações. Então, os símbolos, as cores têm um significado. Tem razão. Falando aqui, fazendo uma parte aí, você está falando, está me vindo à mente as bandeiras da terra que eu nasci, da Grécia. Sim. Nós temos umas 20, 25 bandeiras. Ali é interessante, em cada fase da história, ia se fazendo uma bandeira de acordo com todo esse retrato da época que você acabou de dizer. Sim, Então, sim. tem pura história dentro de cada bandeira. Exato. E que é o caso do Brasil também, não é? Você falou da Imperial e agora dessa aqui. E antes mesmo dessa bandeira imperial, que nós tivemos outras, né, a partir da independência em 1822, não é? Até 1889 nós tivemos algumas bandeiras. Você trouxe alguma de dentro? Não, essas não. Eu só trouxe a atual, né, para a gente falar sobre a atual, porque senão nós íamos falar N programas aqui. Muito longe. Tá? Mas então, a própria cultura regional também, não é? Às vezes a questão da produção ou da riqueza de uma nação, entende? Como no caso dos Emirados Árabes, por exemplo, que tem uma faixa preta embaixo. Sim. Aquilo ali é o petróleo. Ah, tá. Representação do petróleo. Representação do petróleo. Tá? Então, as bandeiras, como nós estamos vendo, que maravilha, elas têm uma importância muito grande para se estudar em várias direções e vários dos seus aspectos, né, da cultura. Tomara que desperte a curiosidade do pessoal de buscar essas informações, né? A internet é rica nisso. Sim, sim. Tem mais alguma coisa? Tenho. Ainda sobre a nossa bandeira, ela é a única bandeira no mundo que traz um mapa celeste. Tá. Só que, infelizmente, esse mapa está errado. Então traz a bagunça aí, né? É isso. Essas estrelas que foram colocadas na nossa bandeira, até, elas têm um certo significado, não é? Porque esse céu é a representação do céu que era visto no dia 15 de novembro de 1889. Mas era mesmo? Isso, você como astrônomo? Era. Esse é o retrato fiel desse dia? Exatamente. Ah, olha aí, ó. Só que o céu da nossa bandeira está invertido. Ai, caramba, tá. Entendi. Ele está como invertido. Se a gente visse a imagem refletida na água. Na água ou no espelho. No espelho, perfeito. Tá. Existe uma razão para isso, que é uma dedução minha, porque lendo o decreto número 4 de 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da proclamação da República, esse decreto só fala que o nosso céu é a representação das estrelas na sua posição, como se uma pessoa estivesse fora da esfera celeste. Daí essa imagem que você colocou ali, que eu já vou explicar o que seja esfera celeste. Vou colocar de novo, está aqui, ó. É uma pessoa colocada fora da esfera celeste, olhando na direção do Rio de Janeiro, que era a capital, às 8h30 da manhã do dia 15 de novembro de 1889. Então, se a gente pegar esta gravura aqui e sobrepor sobre a bandeira nacional, nós vamos ter um retrato fiel. Não. Não? Não.
Que ela está invertida? Não. Ou não? Isso aqui é primeiro para explicar. Só para dar uma visão. O que é esfera celeste? Perfeito, tá. Esfera entendi. celeste. Esfera celeste é o seguinte, nessa figura que nós estamos vendo aí, para orientar, que é a figura número 5. Sim. Esfera celeste é uma imaginação, né? Nós temos que partir para a abstração. Claro. A Terra no centro e em volta dela uma grande esfera onde todas as estrelas estão grudadas ali. Agora eu percebi aqui a visualização. Tá? Isso. Então isso é a esfera celeste. É uma abstração. É uma abstração. Agora, é uma maneira prática de se estudar a astronomia, entendendo a esfera celeste. Você está querendo dizer que é o tema da nossa conversa hoje, alguém conhecia a astronomia. Nós tínhamos fez a bandeira. Sim, nós tínhamos um deles, eram 4. Miguel Lemos, que era um escritor. Vamos lá. Era positivista também, adepto do positivismo de Augusto Comte. Raimundo Teixeira Mendes, que era filósofo, matemático, escritor e também positivista. Décio Vilares, que era desenhista e pintor. Foi dele, inclusive, a ideia dessa faixa Ordem e Progresso. Tá. Ele era desenhista e pintor, mas era positivista também. E Manuel Pereira Reis, que era engenheiro civil, mas também astrônomo do Observatório Imperial do Rio de Janeiro. Olha só. Então, toda essa astronomia veio da cabeça do Manuel Pereira Reis, discutindo com os demais. Estes nomes que você citou são os executores da bandeira nacional? Foram eles que executaram a bandeira, fizeram todo esse estudo da astronomia. Entre aspas, republicana. A bandeira republicana, tá. Essa que nós temos aí. Nós vamos ver que tem pouco de republicana. Tá. Que maravilha. Quanta informação, nossa. Então o nosso céu na nossa bandeira é entendido, até se puder colocar ali a figura número 7. Deixa eu correr aqui. A figura número 7. Nós vamos, de vez em quando, ter que retornar alguma figura, alguma coisa assim, entende? Então vai dar um trabalhinho ali para o Fernando. Não tem problema, vamos lá. Às vezes nós temos que avançar um pouco. Nós estamos nos orientando aqui através do notebook, por isso que a gente está olhando aqui embaixo. Então essa figura número 7, ela nos mostra uma pessoa no centro ali, dentro da abóbada celeste. A abóbada celeste é a metade da esfera celeste. Tá. É aquilo que nós vemos olhando para o céu. Ela 180 graus, ela vai daqui até lá, é a metade da esfera. Que a gente vê num planetário, né? Quando a gente está no planetário, a gente vê exatamente aquilo. Exatamente, é aquilo que a gente vê. Agora, eu coloquei ali o rosto de uma pessoa fora da abóbada celeste. Olhando, tá. Então, o que vai acontecer? Se a pessoa estiver dentro da abóbada celeste, como nós estamos aqui olhando para o céu, nós vamos enxergar as estrelas e constelações numa determinada posição. Agora, claro, uma pessoa que estiver do outro lado vai ter fora, uma outra visão totalmente diferente. Vai ser invertida. Entendi. Daí a explicação do porquê o céu da nossa bandeira é invertido. Interessante, olha. Só que no decreto, e quando eu falar aqui em decreto, vamos entender, para não ficar repetindo sempre, é o decreto número 4. Pode anotar. Do dia 19 de novembro de 1889. Nesse decreto é dito isso, que o céu da bandeira brasileira deve ser entendido como aquele visto por uma pessoa fora da esfera celeste. Só que não diz o porquê. Cara, a incógnita continua então? A nossa bandeira, o grego, ela começou polêmica, discutida, tinha gente que queria aceitar, tinha gente que não queria aceitar. No Rio de Janeiro, hastearam uma bandeira que foi projetada pelo Rui Barbosa. É mesmo? Nosso estadista, claro. Político, advogado, diplomata. Mas foi uma bandeira copiada dos Estados Unidos, só trocando as cores. Ela vigorou por 4 dias. Do dia 15 até o dia 19. Lá em São Paulo, eles hastearam uma bandeira, que era uma proposta para ser a bandeira da República. Sim. Mas não foi aceita. Mas eles hastearam em São Paulo. Então esse momento foi um momento assim meio conturbado aqui no Brasil.
havia muitos imperialistas e muitos republicanos, né? Tanto é que essa bandeira de São Paulo não foi aceita para ser a bandeira republicana, mas o Estado de São Paulo adotou. Quem tiver curiosidade, dê uma olhada na bandeira do Estado de São Paulo, que é a bandeira que foi proposta para ser a bandeira republicana. Quanto conhecimento novo, olha só que bacana. E que talvez até essa bandeira tivesse muito mais da República do que a atual bandeira. Tá. Tá? Voltamos para alguma imagem ou não? Podemos voltar então na figura número 6. Tá, vamos lá. Figura número 6. Anterior aqui, vamos. Essa aqui. Essa aí. Ordem e progresso aqui, olha. Então aí nós temos. Essa é interessante. Essa nós temos as constelações. Tá. Né? Temos as estrelas, e eu destaquei duas ali, que é a estrela Espica, ou Espiga em português, que representa o estado do Pará. Do Pará, olha só, tá? E não a capital federal, como muitas pessoas pensam. Nós temos um slide aqui, daqui a pouquinho, onde está cada estrela representando o seu devido estado. Isto, né? E tem outras questões. Então esse aí é um céu invertido. Tá. É um céu invertido. Tanto é que se a gente olhar o céu à noite e nós tivermos a presença ali do Cruzeiro do Sul, a constelação do Escorpião vai estar à esquerda do Cruzeiro do Sul. Sim. E aí na nossa bandeira, dei uma olhada, aparece a direita. A direita, tá aqui, ó, que vocês podem ver. É o céu invertido. Sim. Tá? Mas pode ser aí que exista uma lógica nessa escolha do céu invertido, mas aí é uma dedução minha, porque como eu disse, o decreto lá número 4, ele diz que a bandeira é assim, né? Com o céu invertido, mas só que não diz o porquê. Ah, sim, não tem essa resposta. Não tem essa resposta. E o próprio Raimundo Teixeira Mendes, que foi o responsável por dar o parecer e as explicações da simbologia da bandeira republicana, eu também não encontrei nada que dissesse, ou que ele dissesse, da razão de ser o céu invertido. Mas eu deduzo o seguinte, porque a ideia era pegar constelações para representar as regiões geográficas do Brasil. O norte, nordeste, o sul, sudeste, o centro-oeste. Né? Agora, se fôssemos pegar o céu verdadeiro, eu já estive olhando, seria difícil achar constelações que representassem tão bem as regiões brasileiras, como é o caso do Escorpião. Você está brincando, mas é misterioso, não é? Não, é misterioso. Por isso que eu digo para você, a nossa bandeira é muito contestada desde o seu começo até hoje. Até hoje ainda existem propostas de reformulação da nossa bandeira. Só que até agora ninguém segurou essa ideia e levou adiante, mas existem propostas. Vai ter uma resistência, inclusive no Congresso, gigantesca se mudar a bandeira nacional, né? Eu acredito que teríamos aí. Pois é, mas aí é uma questão de começar a discutir esse assunto. E eu até gostaria que nós tivéssemos uma bandeira republicana mesmo, né? Porque a nossa bandeira atual é uma mistura, é uma bandeira positivista e uma mistura aí de bandeira imperial. Já vamos ver isso aí. Tá. Bom, mudamos o slide ou não? Ainda não. Tá. Né? Então, podemos ver que o Escorpião aparece como se fosse o litoral brasileiro, o litoral nordeste, pela própria configuração do Escorpião, tá, como nós estamos vendo, que é uma fileira de estrelas, né? Como são também os estados, né, da nossa região nordeste, que é aquele carreiro de estados assim, que depois lá em cima faz aquela curva e vai até o Maranhão, não é? Então o Escorpião me parece assim que foi muito bem escolhido para representar a região nordeste. No entanto, se nós olharmos o Escorpião
no mapa celeste e olharmos aqui na nossa bandeira, nós vamos ver que Escorpião está meio desfigurado. Tá, perfeito. Está meio desfigurado. Uma outra coisa também nessa representação da nossa bandeira, por isso que eu digo que a nossa bandeira, se nós interpretarmos a nossa bandeira como um mapa celeste, aí nós podemos dizer que está errado. Tá. Como, por exemplo, Triângulo Austral e Cruzeiro do Sul. Tá. O Triângulo Austral, que representa os 3 estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, Ok. né? Esse Triângulo Austral, no mapa celeste, e mesmo no céu dá de ver isso, ele é uma constelação maior que o Cruzeiro do Sul. E, no entanto, na nossa bandeira, o Cruzeiro do Sul é maior que o Triângulo Austral. Claro. É? Tá. Então, sob esse ponto de vista, de olharmos o céu da nossa bandeira como um mapa celeste, nós podemos dizer que o céu da nossa bandeira está errado. Totalmente, pelo que você está falando, está provando, inclusive, aqui, né? Porque qualquer um pode descobrir isso. Pois é. Essas informações, Exato. Aquela estrela, a espica, que está lá em cima da faixa Ordem e Progresso, aí vem uma questão. A faixa Ordem e Progresso, ela representa o que da nossa... Do céu? O que é que ela está representando? Será que ela está representando a linha do Equador? Porque fala-se muito lá no decreto em eclíptica e faixa do zodíaco. Não se fala em Equador. Mas só que quem divide o céu em norte e sul é a linha do Equador. Olha só, que interessante, ó. Não é a linha da eclíptica, nem a faixa do zodíaco. Sim. Mas sim a linha do Equador. Então existe uma certa confusão também lá no decreto, nesse negócio de hemisfério norte e hemisfério sul, dizendo-se que a estrela espica foi colocada lá em cima para preencher o hemisfério norte, para não deixar o hemisfério norte vazio. Tá. Entende? Mas, no entanto, no Cão Menor, a estrela Próximo, que representa o estado do Amazonas, essa estrela, sim, ela fica no norte do céu. Tá. Né? E ali ela estaria a sul. Puxa vida, olha só. Tem outras questões também, como no Cão Maior, que fica abaixo ali do Cão Menor, não é? Tá. Ali nós temos a representação de alguns estados que estão exatamente lá no norte. Isso, como, por exemplo, lugar, Roraima e Amapá. Roraima e Amapá estão representados com estrelas ali do Cão Maior. Sim. Que vejam, está muito para o sul e não lá no norte. Então essa coisa de que a estrela espica foi deslocada para representar, preencher aquele hemisfério norte e tal, talvez se fosse feita uma pesquisa melhor, quem sabe a gente achasse aí constelações que pudesse representar Roraima, Amapá, no norte lá, preenchendo lá o norte e na sua posição real de acordo com a região norte do Brasil. Sim. Então nesse caso aí, Cão Maior, Cão Menor, elas estão um pouco deslocadas do que deveria ser. Muito interessante. Mudamos alguma coisa aqui? Não, ainda não, pode deixar aí. Vamos lá. O que nós temos mais? O nosso céu aí da nossa bandeira, até poderia ser colocada a figura, nós estamos na 7, né? Poderia ser colocada a figura número 8. Lá para cima, vamos lá para a direita então. Essa aí, Essa, olha que diferente. Então aí nós temos as estrelas numeradas e com a relação à esquerda e à direita dos estados que ela representa. E que não tem nada a ver, segundo a gente já viu, né? A posição a situação geográfica. Exato. E a situação celeste, né? Tem um pouco de complicação aí nessa posição. Tá, isso aqui, Paulo, antes de você continuar, quem é que determinou isso aqui? Quem fez a bandeira? Tá no decreto aí, nesse decreto? Sim, está no decreto. Foi a comissão, foram aqueles 4 que eu citei ali. Mas dentre eles o que nós estamos mostrando está nesse decreto aí que você leu. Está, exatamente. Tudo isso está lá no decreto. Perfeito. Inclusive com as pranchas, não é? Com as pranchas mostrando
o que o decreto determina. Tá. Tá? Então vamos falar sobre eles. Aí nós falamos que a bandeira ali, né, as constelações, as estrelas na nossa bandeira, seria a representação do céu visto por uma pessoa fora da esfera celeste, então. Olha que interessante. Não é? Nas 8h30 do dia 15 de novembro de 1889, quando... Por quê? Às 8h30 da manhã. As pessoas dizem, mas claro, 8h30 é dia, ninguém está vendo estrela no céu. Sim. Não é? Mas é um simbolismo apenas. E isso aí está explicado pelo Raimundo Teixeira Mendes, que foi responsável por dar as explicações da simbologia da bandeira. 8h30, na latitude do Rio de Janeiro, o Cruzeiro do Sul fica exatamente na vertical. Então, essa é uma simbologia até interessante. Como se o Cruzeiro do Sul estivesse em estado de alerta. Olha só. Olhando tudo que estava se passando naquele momento no nosso país, aquele momento meio conturbado da monarquia para a república. Então o Cruzeiro estava ali de pé como uma constelação significativa do hemisfério sul, né? Ela é representativa do hemisfério sul, o Cruzeiro do Sul. Tanto é que os portugueses, quando chegaram por aqui pela primeira vez e tal, ficaram maravilhados com aquela cruz lá no céu, que inclusive levou até um pouco para essa questão da religião, não é? A cruz representada lá no céu. É muito interessante isso. Então eles ficaram maravilhados com isso. Claro. Não é? Então, o Cruzeiro do Sul, como essa constelação significativa do hemisfério sul, estaria de pé ali a pino, olhando tudo que estava se passando em estado de alerta, olhando tudo que estava se passando no Rio de Janeiro, naquela região e no Brasil em geral. É uma simbologia que está muito explicada, interessante, muito. E bem. Bom, só uma perguntinha, como é que, repete aí, as pessoas conseguem acessar esse decreto, essa Constituição toda? Consegue, é só colocar lá. Qual é a referência, por favor, para o nosso público telespectador? Coloca o que na busca? Coloca decreto 4. Decreto 4. 15 de novembro 1889. Ele vai chegar na lei. Que bacana, gente. Olha, pesquisa obrigatória. Além disso, existe um livro. Até porque, o Grego, existe pouca bibliografia. Aliás, existe uma certa quantidade de bibliografia, e principalmente na internet também, mas elas não dissecam muito a nossa bandeira, é tudo muito repetitivo. Superficial. Aquilo que um disse, o outro copiou e disse também, e assim vai adiante. Agora existe um livro, e eu quero achar o nome dele, e esse sim, eu já tenho há muito tempo e eu recomendaria. Vamos lá, presta atenção. Pode encontrar pela internet em sebos, porque me parece que o IBGE não publica mais. É uma publicação do IBGE chamado A Bandeira do Brasil. Olha só, A Bandeira do Brasil. A Bandeira do Brasil. Quem é o autor? Publicação do IBGE. IBGE, puxa, falou. Tá. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isto. Agora me fugiu. Mas daqui a pouco eu acho o nome aqui. Daqui a pouco eu acho o nome dele. Isso aí já é suficiente, né? Como é que é o título? A Bandeira do Brasil. A Bandeira do Brasil, publicação do IBGE. Tá pronto, a pesquisa está tranquila. Tá. Então, esse livro, sim, ele disseca a bandeira, as bandeiras imperiais e também a atual bandeira. Terminando a nossa entrevista, eu já vou ver se eu acho esse livro aqui. É um livro de 538 páginas. Nossa, que maravilha. Um livro grosso. Assim. Olha quanta informação deve ter dentro disso. Esse sim, esse eu recomendo, quem puder adquirir e estiver interessado no estudo da nossa bandeira, esse sim. Raimundo Coimbra, o sobrenome é Coimbra, mas daqui a pouco eu acho aqui, Raimundo Coimbra, me parece. Pois bem, então
voltando ali a nossa Vamos permanecer aqui? representação do Cruzeiro do Sul. Tá. Né? E há uma outra coisa interessante também na nossa bandeira. Se nós verificarmos direitinho ali, nós vamos ver que as estrelas têm tamanhos diferentes. Verdade. Tem tamanhos diferentes. Uma menor, outra maior. É. Lá no decreto fala em grandeza de acordo com o tamanho relativo dos estados. Tem lexo, tem lógica. Só que grandeza em astronomia não é tamanho. Grandeza é brilho. Verdade. É brilho. Hoje em dia nem se fala mais em grandeza por causa dessa confusão com o tamanho das estrelas. Fala-se em magnitude das estrelas. Então foram escolhidas estrelas de magnitude 1, 2, 3 e 4. Lembrando que quanto menor o número, maior é o brilho da estrela. Então, por exemplo, uma estrela de brilho 1, de magnitude 1, ou grandeza, como se fala lá no decreto, 1, ela é mais brilhante que outra de magnitude 4. Sim, então, aumenta o número, diminui a magnitude, diminui o brilho. Então, foram escolhidas estrelas dentro dessas 4 magnitudes. Aí vem uma pergunta que uma vez me fizeram. Mas por que a capital brasileira, que seria a coisa mais importante politicamente no país, não é representada com uma estrela bem brilhante? Que é por isso que muitas pessoas pensam que é aquela estrela que está lá em cima, do Ordem e Progresso. Mas não é, lá é o estado do Pará. A capital brasileira, ela é representada com a estrela menos brilhante da nossa bandeira. Olha que interessante. Que inclusive até é uma magnitude que fugiu aquela regra de 1 a 4 de magnitude. Ela é uma magnitude 5,5, que já é quase no limite da visão humana. Ela quase a gente quase não consegue enxergar essa estrela de tão fraca que ela é. É a representação da capital Brasília que fica hoje, né? Brasília hoje, na época Rio de Janeiro, hoje Sim. Brasília, que fica abaixo do Cruzeiro do Sul nessa representação dessa figura que nós estamos mostrando ali. Ok, tá. É a estrela Sigma da constelação do Oitante. Ela é considerada a estrela polar sul, assim como nós temos a estrela polar norte. Essa é a que fica mais perto do polo sul celeste. Bom, a escolha dela, então, a Sigma do Oitante, é pelo seguinte. O polo sul celeste, ele fica sempre acima do horizonte. Ele nunca se põe. Quem estiver na latitude do Rio de Janeiro, já que foi tomado por base, né, a latitude do Rio de Janeiro, e quanto mais para sul a gente chegar, o polo sul celeste nunca vai se pôr. Ele estará sempre acima do horizonte. Entendo. Então, Sigma do Oitante, que representa a capital federal, estará também sempre acima do horizonte, em estado de alerta, junto com o Cruzeiro do Sul. Muito interessante, puxa vida. Então ela nunca vai se pôr, ou seja, ela nunca vai entrar na escuridão, ela nunca vai desaparecer no horizonte. Então tem essa representação. Por isso que é a estrela menos brilhante da nossa bandeira. Olha só. É a Sigma do Oitante. Tá. É essa a explicação Maravilha. que o Raimundo Teixeira Mendes dá nas suas apreciações sobre a nossa... Isso nós estamos tratando tudo superficialmente, veja só, dando informações, imagina a profundidade disso de um livro que ele acabou de citar, de 500 e tantas páginas. Exato. Então, mantemos a imagem, Paulo? Podemos até... há uma outra coisa ainda. Aqui nessa imagem aqui? Podemos ficar nessa imagem, sem problema não. Vamos manter. A respeito dessa questão aí
dessa confusão de grandeza com tamanho das estrelas e tal, o nosso decreto, ele diz uma coisa assim, mais ou menos. Ela cria 21 estrelas, que na época eram 21 unidades da federação. Os territórios. Para representar as unidades da federação, dispostas na sua situação astronômica quanto à distância e ao tamanho relativo. Aí fala em tamanho. Sim. Quer dizer, falando em grandeza, mas falando em tamanho. Tá. Só que, aí vejamos uma coisa interessante. O estado do Maranhão recebeu uma estrela de terceira magnitude. Enquanto que o estado de São Paulo recebeu, Rio Grande do Sul também, recebeu uma estrela de segunda magnitude. Então, a estrela que representa São Paulo é mais brilhante que o Maranhão. Mas, no entanto, se fosse o tamanho, Maranhão é muito maior do que o estado de São Paulo. Então, esse tamanho que se fala aqui não seria propriamente o tamanho dos estados. Claro. Senão, o Maranhão teria que receber uma estrela de segunda magnitude, digamos, e São Paulo uma de terceira magnitude, porque Perfeito. São Paulo é menor que Maranhão. Pode ser. Territorialmente é menor? Sim, São Paulo é menor que Maranhão. Maranhão é maior do que o Rio Grande do Sul, que teve também uma estrela de segunda magnitude, enfim. Mas o Maranhão com uma de terceira magnitude, quer dizer, menos brilhante que São Paulo, que o Rio Grande do Sul. Hoje, Rio de Janeiro também é segunda magnitude. Mas o Maranhão é maior que Rio de Janeiro também. Então, pode ter prevalecido aí, sim, a importância política, econômica dos estados, e não propriamente o tamanho. Perfeito, uma boa justificativa. Eu acredito que São Paulo, o próprio Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, importância política, Perfeito, mesmo econômica, mas com todo o respeito, mais que Maranhão. Pode ter prevalecido aí a ideia de importância e não propriamente tamanho, né? É outra questão a se verificar. Se verificar, se estudar. Mas certo? Tem lógica. Tem lógica, não é? Deixa eu só diminuir aqui. Nós podemos ir... Vamos lá para... Agora, o que nós temos mais? Deixa eu voltar aqui. Tá. Qual a figura que nós vamos agora? Podemos colocar... essa aqui ou não? A figura número 9. Essa aí, aqui, né? Isto. Então tá aqui. Pronto. A figura número 9. Eclíptica e o Equador. Tá. Porque o decreto fala muito em eclíptica e zodíaco. Tá. Mas aqui, então, eu fiz uma representação dessas linhas que são importantes para se explicar aquela questão da faixa, né? Ou não? Da faixa e também da estrela espiga que ficou ao norte. Isso. Ora, o céu é dividido em hemisfério norte e hemisfério sul pela linha do Equador e não sim. pela linha da eclíptica, porque a eclíptica, nós estamos vendo ali, ela é uma linha inclinada em relação ao Equador. Sim. Tá. Tem toda uma explicação a respeito do que seja a linha da eclíptica e tal, mas não vou entrar em muitos detalhes para não ficar enfadonha aqui a explicação. Agora, pegando-se 8,5 graus para norte da eclíptica e 8,5 para sul da eclíptica, surge no céu uma faixa de 17 graus, que é a faixa do zodíaco, onde estão as constelações zodiacais. Tá. Que fazem parte aí dos horóscopos e tal, e também da astronomia, né? Tá? Então, aí nós temos, o que a nossa bandeira representa, aquela faixa, o que é que ela representa? É eclíptica? É a faixa do zodíaco, como fala lá o decreto? O decreto não fala em Equador, não.
mas é o Equador que divide em norte e sul o hemisfério celeste. Sim. Também, assim como a Terra, né? Hemisfério norte, hemisfério sul. Mas aí vem a questão. Aquela estrela que fica acima da faixa, que representa o estado do Pará, que é a estrela Espica, da constelação de Virgem, se nós considerarmos a linha do Equador, ela fica abaixo do Equador. Se considerarmos a linha da eclíptica, ela fica abaixo da linha da eclíptica. E se considerarmos a faixa do zodíaco, ela fica ainda abaixo da eclíptica, mas quase no limite sul do zodíaco. Fica dentro do zodíaco, mas bem para baixo. Então ela foi deslocada arbitrariamente para o norte. Tá. Propositalmente, esteticamente. Esteticamente, assim. Tá. Exatamente. Não é? Foi para isso, segundo a justificativa, que não está no decreto, mas sim nas considerações do Raimundo Teixeira Mendes, que foi o responsável por fazer isso, por dar as explicações. Quanto detalhe, nossa senhora, é incrível, né? Ela está a norte para preencher aquele vazio, né? Para não ficar uma coisa muito monótona lá para o norte. Né? Muito interessante. Então podemos... Seguimos? Podemos ir para chegar 10? na figura número 8. 8, vamos voltar então. Então dá uma voltada ali, faz favor. Essa aqui? Ou não? Não. Esta? A figura número 10, perdão, então, nós estávamos subir. na 9, né? Figura número 10, vamos para cima. que representa o céu do dia... Perfeito. Essa aí, Aqui, ó. que representa o céu do dia... Em referência. 18 ou 15? 15 de novembro, né? 15 de novembro de 1889, apesar de que o decreto tenha saído 4 dias depois. Sim. Então aí está o Cruzeiro do Sul na sua situação real. Tá. Com aquela estrelinha pequena ali, a quinta estrela que se chama Intrometida, Tá. Pequena ali, é que ela fica, na verdade, no céu real, ela fica para o lado direito. Na nossa bandeira está para o lado esquerdo. Sim. Que está invertida. Tá. Mas ali nós vemos o Cruzeiro do Sul na vertical, na direção da capital federal, que está ali embaixo, sigma do oitante, aquele pontinho ali. Aquele ponto bem embaixo da seta, né? Exatamente. Bem perto do Polo Sul Celeste, né? Tá. Então, aquela estrela lá embaixo, ela nunca vai se pôr representando a capital federal, porque o Polo Sul Celeste nunca vai se pôr na latitude do Rio de Janeiro. Ok. Sempre estará em alerta. E pode ter até uma representação aí, quem sabe até meio que cristã, não é? Porque é uma cruz, a Cruz do Sul. Já existia muita influência cristã nessa época, né? Existia. Tanto é que a bandeira imperial e todas as bandeiras do Império têm a chamada Cruz da Ordem de Cristo, que é uma bandeira vermelha com braços do mesmo tamanho. Ela é em vermelho assim, com uma faixa branca no meio, a Cruz da Ordem de Cristo. Então, o nosso império e também Portugal, antigamente, sempre tiveram assim, um vínculo muito forte com a Igreja Católica, não é? Sim, então houve influência, certamente. Houve influência. Então, quando eles estiveram aqui, que viram aquela cruz lá no céu, ficaram maravilhados. Claro, olha, nós jogaram... estamos no reino, não é? No reino dos céus aqui, que é o Cruzeiro do Sul. Então, quem sabe o Cruzeiro do Sul possa até estar representando uma espécie de guardião da capital federal, quer dizer, sim, sem né, dúvida, claro. o Cristo, né, guardando a capital federal, coisa desse tipo. Pode ter uma representação. Pode, claro. As interpretações estão em aberto. Isso, cada um pode se conjecturar um monte de coisas. Ok. Seguimos? E podemos seguir agora, não mais falando em astronomia, mas nós vamos falar um pouco sobre as cores da bandeira. Não entramos aqui, passamos esse slide aqui? Não, passa aí, bom, nós vamos para o número 12. Aqui, ó. Essa aqui é imperial, né? Essa é a bandeira imperial. Olha só. Veja, nós temos um fundo verde, temos um losango amarelo. Tá. Dom Pedro I, ele teria falado o seguinte, que o verde
representaria as riquezas naturais do Brasil, Tá. e o amarelo, a primavera eterna do Brasil. Quer dizer, aquele país tropical, o clima, com flores, com seu clima agradável e tal, não é? Que seria a primavera eterna, Tá. e o verde, as riquezas naturais. Mas há uma certa confusão a respeito dessas cores aqui da nossa bandeira, que foram adotadas pela bandeira republicana. Atual. Exatamente. A bandeira atual. Se mantiveram as cores aí. As cores foram mantidas. Só mudou o miolo. Sim. Saiu aquele brasão, saiu a coroa do rei, o ramo de café à esquerda e o ramo de fumo à direita. Ah, são dois ramos diferentes? Diferentes. É mesmo, o de tem razão. café à esquerda e fumo Olha só. à direita, representando Café e fumo, tá. as nossas riquezas. As riquezas na que, ocasião. aliás, já a própria bandeira imperial com esses ramos já teria sido criticada por alguém que disse que nós estamos aí com uma riqueza que não representa bem a riqueza do país, que seria o café. Sim. Não seria a coisa mais importante, e além disso, uma outra planta que nos leva para o vício. Perfeito. Já naquele tempo já se via isso. Já essa bandeira já era um pouco criticada. Tá. Tá. Mas isso tudo foi tirado e entrou o quê? Entrou aquela esfera azul, não é? Ou aquele círculo azul com as constelações. Vamos e seguir? a faixa ordem Vamos passar e progresso. Não, talvez até seja interessante a gente Manter um pouquinho ainda aqui? Tá. manter um pouco, porque ali no centro nós podemos ver a bandeira da Ordem de Cristo. Aliás, a bandeira não, a cruz, o símbolo, né? a cruz símbolo, da como você Ordem havia de Cristo. descrito agora há pouco. Isso se manteve muito nas bandeiras imperiais. Tá. Sim. Então, poderíamos pensar... E tem aquela faixa da eclíptica que você colocou aí. Sim, né? Interessante, isso, ali, ó. exatamente. Exato. Tem uma ali. faixa. Vamos lá. Agora poderíamos pensar também no seguinte, que o Cruzeiro do Sul, na nossa bandeira, quem sabe ele veio substituir essa cruz da Ordem de Cristo. É uma teoria, perfeito. Que inclusive até para os positivistas, isso poderia ser até importante, mas já vamos conversar ali sobre o positivismo. Tá? Então, quem sabe o Cruzeiro do Sul substituiu essa cruz da Ordem tem lógica? de Cristo. Pode ser. Não é? Agora, uma coisa interessante também, se todos pesquisarem aí, se interessarem pelo assunto, vão ver que há muitos adeptos de que o verde seria a representação da Casa de Bragança, a qual pertencia Dom Pedro I. Sim. O que é a Casa de Bragança? A casa é uma linha nobre, digamos assim, de família, que era chamada de casa. A Casa de Bragança, a qual pertencia Dom Pedro I. E que o brasão da Casa de Bragança tem 2 dragões em verde. Então, esse verde estaria representando a Casa de Bragança. Tá. E o amarelo estaria representando a Casa de Habsburg-Lorena, que é de uma família nobre da Áustria, da qual essa linhagem, a dona Leopoldina, que foi esposa, né, de Dom Pedro, ela é descendente, aliás, ela era austríaca, né? Ela é descendente dessa família nobre, dessa Casa de Habsburg-Lorena. Então, esse amarelo aparece no escudo, no brasão dessa família da Áustria. Olha só. Então, esse amarelo poderia ser... Poderia, claro que sim. Poderia ser. Ora, mas se mantém na nossa bandeira o verde e o amarelo. Então, a nossa bandeira atual, será que estaria homenageando a Casa de Bragança e a Casa de Habsburg-Lorena? Não é? É uma questão de se dar uma boa lida. Diga-se de passagem, né? O losango também, talvez até alguns interpretam assim, de que o Dom Pedro poderia ter escolhido o losango para a bandeira imperial, porque o losango
ele representa, desde os primórdios aí das civilizações, o losango vem representando o feminino, a sexualidade feminina, a casa da criação da vida. Sim. O feminino, a sexualidade feminina. Pode ser que Dom Pedro tenha escolhido colocar esse losango em amarelo para homenagear Dona Leopoldina, a sua esposa, Olha só quanta... que teve uma participação significativa no processo de independência do Brasil. Pode ser. É uma questão de interpretação, Perfeito. de estudo, não é? Mas não há muita certeza. Nessa imperial, existe algum escrito histórico, assim como tem da outra bandeira? Da Esse República? livro que eu citei, publicação do IBGE, Sim. fala muito a respeito da Fala bandeira, muito, explica ótimo, também fala muito a sobre as respeito. duas bandeiras, É que um bom. livro sensacional. Que bom, que Quem bom. puder ter, que se interessar pelo assunto, deve comprar. Eu procurei na internet e não achei o Olha. IBGE vendendo, mas tem em muitos sebos. Opa, então isso é bom. É um livro de 538 páginas. Nossa. Muito, muito interessante, muito bom. Vamos lá. Agora, há uma explicação para essa questão também da Casa de Bragança e a Casa de Habsburgo, o verde e o amarelo. É que houve um agente diplomático do Brasil, Marquês de Rezende, eu anotei o nome dele aqui, Tá. que ele foi a Viena, na Áustria, e lá ele teria dado uma explicação a respeito do verde e do amarelo Da bandeira imperial. da bandeira imperial, né? Justamente essa, que seria a Casa de Bragança e a Casa de Habsburgo. E ele, inclusive, mandou uma carta para José Bonifácio aqui no Brasil, dando essa explicação. Por sua vez, também, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do período republicano, Sim. não é? Aquele governo provisório de 2 anos. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele era muito amigo da família imperial, muito amigo de Dom Pedro II, muito amigo da família imperial. Ele viveu o período da monarquia intensamente, mas ele também queria que nós passássemos para o sistema republicano. Tá? Só que o Marechal Deodoro, por essa amizade com a família imperial, ele aceitou a incumbência de ser o primeiro presidente provisório ali, nesse período, né, dessa passagem, dessa transformação da monarquia para a república. Ele seria, digamos assim, ele foi escolhido talvez por ser uma espécie de um conciliador dos ânimos. Sim. Entre os imperialistas e os republicanos. Ele aceitou a missão, mas ele teria colocado uma exigência de que as cores da bandeira imperial permanecessem na bandeira republicana. Tem nexo também. Aí veio essa confusão toda, que a nossa bandeira ela foi feita às pressas, a bandeira republicana. Ela estava em projeto, mas Rui Barbosa projetou uma baseada nos Estados Unidos e foi hasteada no Rio de Janeiro. A outra foi hasteada no estado de São Paulo. Em outros estados também houve bandeiras e tal. E havia pressa. Então, foi emergencial Foi emergencial e acabou ficando. acabou ficando, aproveitaram-se as cores, se adequaram às modificações e Então, pronto. por isso que muitas pessoas dizem que a bandeira atual do Brasil, o verde representa a Casa de Bragança, de Dom Pedro, e o amarelo representa a Casa de Habsburgo. Tem lógica. Tem lógica, não é? Fica aí a... Encerramos o slide ou não? Ou temos? Se quiser, até pode colocar a próxima Que é a da figura, bandeira, que é a né? última, É, a figura 13, Da nossa bandeira atual agora. Então as duas juntas. comparando aqui. as duas. Olha que bacana, isso. Não é? Tá. A bandeira imperial à esquerda, a bandeira atual à direita. Sim. Então vejo que a única coisa que mudou no losango é que na nossa bandeira atual ele foi diminuído. Foi diminuído, isso, a proporção. Né? Isso. E o verde e o amarelo Foi continuam. entrou o azul, né? Que o azul representa o que aí, Paulo? Olha, representa o céu, mas há quem diga que poderia representar também Nossa Senhora da Conceição, que, se eu não me engano, é a padroeira de Portugal.
Tá, mais um aspecto religioso. Mais um aspecto religioso. Influenciando a nossa bandeira. E que... Toma um golinho d'água aí, você está falando uma hora aqui. A Nossa Senhora da Conceição, sim, ela tem um manto azul. Isso, tem. Então, provavelmente, esse azul aí possa ser uma homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Tem razão, pode ser. Então, é tudo uma questão de interpretação, porque lá o decreto número 4, ele não define muito bem essa questão toda aí. Por tudo isso aí que você falou até agora, eu deduzo o seguinte, a minha visão, ela atende, a nossa bandeira atendeu a interesses não, agradar gregos e troianos, digamos Isso, assim. Exatamente, não é você disse bem. Exatamente, é uma bandeira conciliatória. Perfeito, é isso aí. Não é conciliatória, tanto é que nesse processo todo, lá da independência e depois então a própria passagem também da monarquia para a república, teve aí as suas conturbações, mas não foi assim um momento de guerra, de sangue, de luta, entende? Não. Então, isso pode representar até essa conciliação sem dessas dúvida. coisas, dessas forças todas, não é? Que acabaram se unindo e fizeram uma bandeira conciliatória. Mas foi esclarecedor demais aqui tudo isso aí que você nos trouxe hoje. Puxa vida. Agora, nós falamos também lá na introdução, sim, que nós temos um estado que hasteia a bandeira imperial. Foi. Foi? Você não citou qual? Eu falei que era o Rio de Janeiro, você falou que não era. Não. É o estado de Rondônia. Rondônia. Foi feito um projeto na Câmara, na Assembleia, né, em 2017, que obriga todas as escolas públicas e privadas a hastearem a bandeira do Império junto com a bandeira republicana e mais a bandeira do Estado. É mesmo? Exatamente. Puxa, até hoje isso vive. Sim, isso foi em 2017, está em vigor, inclusive já havia até debate na televisão, num dos canais, um debate com um político e tal, um estudioso também a respeito deste assunto. Não é? É mais um assunto que está aí para ser investigado e debatido, estudado. O nexo disso, a lógica, né? O que o deputado José Eurípides Clemente, o que ele diz... É o projeto dele? É o projeto dele, exatamente. É que seria para, digamos, incentivar o civismo entre as crianças, os estudantes, entende? Mas essa questão da bandeira imperial... O que teria a ver com isso aí? O que teria a ver com isso? É uma coisa a ser vista, mas foi aprovado, mas foi aprovado e está local, em vigor. Está em vigor. Perfeito, sim. Tá aí. Ele tem também como justificativa uma outra coisa, que em 2022 nós vamos ter o bicentenário da independência. Tá. Então, o hasteamento dessa bandeira imperial já pode estar despertando as crianças, as pessoas para esse bicentenário da independência do Brasil. Foi aprovado e está aí para ser investigado e ser discutido. Se você não trouxesse essa informação, ninguém saberia disso, porque não é porque é uma coisa isolada, não se tem notícia disso. Nós temos também digamos assim, dois estudos, né, um no Senado e outro na Câmara Federal, para mudança do lema. Ao invés de ordem e progresso... Isso eu já ouvi falar. Ao invés de ordem e progresso, o do Senado, que eu pesquisei, eu fui lá no site do Senado e ele já está arquivado. Foi arquivado em 2014. Então bem. Esse não vai à frente. Mas esse era o seguinte, era um projeto do senador, se eu não me engano, Cristóvão Buarque, né? Sim, de Brasília. Que a justificativa seria essa: tirar o lema ordem e progresso até que não houvesse mais analfabetismo no Brasil.
Não tem coerência, né? Fazer uma modificação com essa argumentação. Esse foi o argumento, mas já está arquivado. Só podia estar. O outro é de um deputado, que agora não me veio o nome, eu estava procurando aqui, mas Eurípides... Não. Bom, não importa. Ele diz o seguinte, que ele quer acrescentar a palavra amor no nosso lema. Sim. Amor, ordem e progresso. Amor é ordem e progresso. Por quê? Porque o lema positivista diz, vamos ver se eu me lembro, amor por princípio, ordem por base e o progresso por fim. Olha, tá. Então, ele achou que o amor tiraram o amor. Foi suprimido e foi ele suprimido. Exato. Mas aí existe uma crítica, entende? O Grego, que eu concordo até com essa questão de tira a frase, bota a frase, acrescenta, não acrescenta, que é o seguinte, há tanta coisa para se respeitar, além do amor, da ordem, do progresso, como honestidade, fraternidade, solidariedade, tem tanta coisa. Sim. Se a gente for colocar tudo isso, a nossa bandeira não vai sobrar espaço. Então o melhor é tirar tudo. Isso. Inclusive, ou então deixar como está, que é melhor. Deixar como está. Né? Mas só que deixando como está, nós temos aí um símbolo positivista, né? Então, a nossa bandeira estaria vinculada a uma linha filosófica. Sim. Né? E se tirar, não fica vinculado a nada. Não é? Fica aí a sugestão, fica aí, enfim, são questões que nós estamos colocando aqui, porque eu sempre parti assim de um princípio nas minhas aulas, viu, Grego? Que eu gostava muito de fazer, que às vezes é muito melhor a gente levar a dúvida do que a certeza. Sem dúvida. Porque a dúvida faz você pensar, faz você pesquisar. Isso, faz você ir atrás. E a certeza deixa a pessoa acomodada. Verdade. Isso eu fazia muito com os meus alunos. Né? Então, instigar eles a pesquisa. Instigar a pesquisa. Isso é o melhor negócio. E que nós temos para completar? É isso aí. Nossa, foi maravilhoso. Eu acho que eu já vou colocar depois no crédito. Eu vou pedir para o Fernando colocar ali o nome do livro para ninguém se esquecer, né? E eu já vou pesquisar logo após o término dessa entrevista aqui, que eu também quero ir atrás dessa informação, né? Sobre a bandeira nacional, que é muito importante. Como bom brasileiro, a gente tem que saber o que nós estamos reverenciando, né? O que nós estamos cantando o hino, olhando para a bandeira. Então nós temos que saber o que representa aquela bandeira, as cores, os dizeres, as estrelas, tudo. Isso foi muito importante. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Sempre que você vem no Vida Inteligente, você enriquece o nosso programa. E na entrevista anterior que nós fizemos sobre a Terra plana, né? Sim. Então nós já havíamos falado sobre esse e já houve muita manifestação lá no YouTube. Sim, é verdade. Felizmente, muita gente a favor. Então, e foi muito bom. Então a gente sempre vai aproveitar o conhecimento do professor Paulo para trazer coisas para enriquecer o nosso programa. Então, Paulo, muito obrigado mais uma vez. Eu fico agradecido também por essa oportunidade de não deixar a chama apagar. Perfeito, muito bem falado. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.